Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Seja bem-vindo a mais um Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai ao interior do homem, penetra as profundezas da nossa alma, separando juntas e medulas, discernindo nossos pensamentos e sentimentos, o que agrada e o que não agrada a Deus. A palavra tem esse poder de penetrar o mais profundo do nosso ser e nos revelar o que é bom e o que não é. A palavra tem esse poder de ir aonde homens, ideias, teorias, tratamentos não podem ir no profundo da alma humana. Por isso, quando damos tempo à palavra de Deus, por exemplo, num devocional como o de hoje, nós vamos deixando Deus operar em nosso interior. Acolha a palavra como verdade eterna. Acolha a palavra como um abraço do próprio Pai em seus filhos amados que somos nós. Acolha a palavra nessa manhã. Gente, hoje é segunda-feira. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, seu trabalho. Que você possa andar no caminho do Senhor todos os dias, né? Mas como é bom a gente poder começar uma semana nova. Novos desafios, novas conquistas, a continuação de coisas que nós um dia pedimos a Deus e também de coisas que nós precisamos superar. Que você e eu possamos colocar diante de Deus a nossa vida diária, nosso trabalho, nossa família, os compromissos e viver cada coisa como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Então você e eu sairemos vitoriosos, porque contaremos com a bênção de Deus. Amém? Queridos, estamos meditando no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Eu quero ler hoje com você, do 17 ao 20. Jesus está falando, né? E Jesus diz assim: não penseis que eu vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, aqui Jesus está falando a respeito da palavra de Deus e dos mandamentos do Senhor que vieram antes dele mesmo nascer do ventre de Maria. Antes de ele iniciar o seu ministério público, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho eterno de Deus, que ele estava com Deus desde o princípio, ele estava na criação e ele estava em relacionamento com o ser humano desde o princípio. Jesus é a palavra, o verbo. Então todas as vezes que Deus falou com a humanidade por meio de Cristo é que Deus falou. Então quer dizer que quando foram dados os 10 mandamentos,
Era o próprio Jesus que estava dando e falando os 10 mandamentos. Além disso, todas as instruções e todo o ensino que Deus realizou com os antigos, com o povo de Israel, tudo isso foi feito através do próprio Cristo, pois ele era o anjo de Deus, ele era aquele que vinha e se apresentava ao homem. Foi ele que falou com Moisés na sarça ardente, foi ele que realizou toda esta obra com o povo de Israel. Por isso, quando Jesus fala, eu não vim para revogar, ou seja, para cancelar, para anular a lei e os profetas. O que é lei e os profetas, para você entender? Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São chamados pelo povo de Israel de Torá. Torá significa lei, que é aquilo que Deus ensinou. E dentro da lei da Torá tem os mandamentos. E tem também os ensinamentos de Deus para a vida do povo. E aí ele fala que eu não vim revogar a lei e os profetas. O que são os profetas? São todos os escritos sagrados do Antigo Testamento. Então aqui os profetas, vai pegar Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, todos os outros profetas menores que a gente chama, são os textos do Antigo Testamento. Basicamente Jesus está dizendo o seguinte, eu não vim cancelar o Antigo Testamento, mas eu vim para cumprir. Então você vai ver que Jesus ele vai cumprir toda a lei. Ele mesmo vai cumprir na sua vida. E a Bíblia diz que ele foi o único homem que viveu sem pecado. Quer dizer que ele foi o único ser humano em toda a história da humanidade que conseguiu cumprir perfeitamente toda a lei de Deus. E ele vai dizer depois então que a lei e os ensinamentos de Deus e o que está escrito lá no início, o Antigo Testamento não vai passar, ele não é algo transitório, mas ele vai se cumprir. Inclusive as profecias todas estavam se cumprindo em Cristo. Algumas já se cumpriram quando ele veio a primeira vez e algumas vão se cumprir quando ele voltar na segunda vez para estabelecer o reino definitivo de Deus na terra. E aqui ele está falando, dizendo o seguinte, olha, aquele que violar um destes mandamentos, mesmo que seja o menor, será considerado o menor no reino de Deus. Quem, porém, observar e ensinar os mandamentos, será considerado grande. Jesus está lembrando o seguinte, a lei, ela não é ruim. A lei do Antigo Testamento, ela é boa. Ela foi dada por Deus para o nosso bem. Qual é o problema? A lei não tinha capacidade para nos salvar. Pelo contrário, a lei apontava como deveríamos ser. E na prática os seres humanos não conseguem cumprir perfeitamente toda a lei. Então estávamos condenados, porque não conseguíamos cumprir a lei. Agora, quando Cristo vem e morre na cruz pelos nossos pecados, já não estamos mais condenados pela lei, somos perfeitamente capacitados por Deus e perdoados pelo sangue de Cristo. Já não somos mais escravos da lei, nós não dependemos mais da lei para a nossa salvação. Dependemos unicamente da fé e da graça. Pela fé nos conectamos com Deus e por graça Deus nos salva, por amor dele. Então a lei já não é mais a exigência de Deus que eu cumpra. Se eu não cumprir a lei eu vou para o inferno. Não é isso. Eu vou para o inferno se eu estiver distante de Deus em meu coração. Agora, porém, se eu estou com Cristo, eu vou me esforçar para cumprir a lei. Eu vou fazer o máximo, porque ela é o objetivo. A lei de Deus, ela mostra como eu devo ser. Então aqui eu quero deixar bem claro que existe hoje um falso ensinamento no meio cristão, uma falsa teologia, uma falsa doutrina, que diz que a lei já foi revogada, que a lei não é mais importante, que você pode fazer o que quiser hoje, que não tem mais problema, ninguém vai para o inferno.
Se tu acreditar em Jesus é o que importa. Gente, o apóstolo Tiago, que é irmão de Jesus, ele vai dizer o seguinte: acreditar que Deus existe, até o diabo acredita e treme, até os demônios. O que coloca um homem diante de Deus como filho de Deus não é o fato de acreditar que Deus existe. Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé não é apenas acreditar que Jesus morreu. Fé significa fides, que vem de fidelidade. É eu crer na palavra e me entregar, me tornar fiel a Deus. E aí sim, é um esforço humano para me tornar parecido com o meu Pai. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos explicar melhor isso. Ele diz, olha, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há mais condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então olha só, a lei não tem mais poder para nos destruir. Porquanto que era impossível a lei que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito cogitam. Porque o pendouro, o pagamento da carne é a morte, mas do Espírito é vida e paz. Então aqui Paulo está nos deixando bem claro o seguinte, ó: o ser humano natural não tem condições de cumprir a lei. Nós, na nossa natureza humana, não temos condições de alcançarmos tudo que a lei diz. Agora, porém, quando recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito de Deus em nós vai nos purificando e vai nos transformando de dentro para fora. Não é mais apenas uma lei externa me dizendo, você não pode fazer isso. É uma lei interna, é Deus dentro de mim, me ensinando. Vou dar um exemplo para você. No Brasil tem uma lei há muito tempo que diz que é proibido, que é crime realizar o aborto. E o aborto, segundo a Bíblia, também é pecado. Veja, a lei diz, você não pode matar um bebê no ventre. A lei brasileira diz isso. Agora a pergunta é, porque está escrito na lei, isso impede as pessoas de fazer? Não. Elas continuam praticando. Elas continuam realizando isso. A lei também fala, a lei brasileira está falando da lei dos homens, que é crime você roubar, que é crime você dar um falso juízo, que é crime você aceitar suborno. A corrupção é crime. A pergunta é, o fato de estar escrito na lei, de todo mundo saber disso da sociedade, impede as pessoas de cometer esses males? Não. Porque a lei por si só, ela não é capaz de transformar o coração do homem. Não estou dizendo que não precisa ter leis, eu acho que é bom ter leis e precisa a sociedade ter leis, porque elas de certa forma inibem e mostram o que é certo e o que é errado. Mas a questão é que a lei por si só não tem capacidade de transformar a sociedade nem as pessoas. O que transforma a sociedade e as pessoas é a presença de Deus no coração do homem. Porque a presença de Deus, ela vai gerar em nós uma transformação interna. E aí vamos cumprir a lei de Deus com alegria. E é sobre isso que Jesus vai falar nos próximos tópicos aqui do Sermão da Montanha. Sobre uma transformação que não é mais cumprir a lei apenas como uma regra, como faziam os fariseus, mas entender o espírito da lei, o amor de Deus que estava por trás dela, e entender que cada mandamento de Deus, ele é profundo, ele exige uma mudança de coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, hoje, Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque muitos de nós que estamos na igreja há muito tempo, ou há pouco tempo, nós nem mesmo conhecemos direito a Tua lei, a Tua palavra. O Antigo Testamento muitas vezes passa longe das nossas leituras, como se o Senhor Jesus não estivesse lá.
Queremos te pedir perdão, Senhor, e queremos valorizar mais a Tua palavra. Queremos ler mais, Senhor, inclusive o Antigo Testamento. Claro que ler ele com a luz do Novo. Queremos, Senhor, ter a Tua lei como nosso guia. A Tua lei, Senhor, como uma baliza para a nossa vida. Para nos proteger de tudo aquilo que não é bom. Para nos mostrar o Teu coração. Sabemos, Senhor, que se pecarmos, se errarmos quanto à lei, temos um Salvador. Temos um Cristo que morreu pelos nossos pecados. Mas queremos cumprir a lei, Senhor, não por medo, mas por amor a Ti, pois ela veio da Tua boca e é para o nosso bem. E agrada o Teu coração que cumpramos a Tua lei. Por isso pedimos, Senhor, nos dá um coração que Te ama, nos dá um coração que quer andar em comunhão contigo, não apenas num legalismo, cumprindo a risca por obrigação, mas em espírito e em verdade. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, que Deus abençoe você, compartilhe o devocional, envie para os seus amigos, entre nos grupos do WhatsApp do devocional e também entre lá no Amazon Music, Apple Music, no Deezer e no Spotify. Procure o canal Devocional de Fé, nos siga nessas plataformas. Que Deus abençoe você e até amanhã.